Na continuidade da última edição e da reprodução destas encantadoras plantas, é importante admitir que elas são extremamente exigentes, tanto no transporte do seu pólen como na germinação das suas minúsculas sementes. Especialmente as arborícolas, epífitas, mais corretamente. Epífita significa sobre a planta, pois de facto estas orquídeas vivem em cima de outras plantas, sem as perturbar. Não obstante, a sua reprodução é complicada. Isto porque são das poucas plantas que precisam obrigatoriamente de um inseto ou uma ave para se reproduzirem. É impossível cruzarem-se por ação da chuva ou do vento, pois têm métodos tão especializados que algumas até só se reproduzem com a ajuda de uma só espécie de animal em particular. É realmente extraordinário, mas existe outra orquídea que também é, assim, fantástica. Aparenta ser uma orquídea completamente normal, mas no centro tem uma língua vermelha que fede a carne podre. Essa língua atrai moscas e outros insetos que, ao tocarem na língua e ao caminharem com as suas patinhas, essa língua começa a rolar e eles são virados ao contrário e, mais uma vez, os saquinhos de pólen da orquídea são colados e depois essas moscas ou os insetos levam para polinizar outra flor. Tantas são elas, tão espalhadas por todo o mundo. Mas então e as orquídeas de Portugal? O biólogo José Alfredo Monteiro, especialista em orquídeas silvestres portuguesas, pode nos falar um pouco sobre isso. Quando nós pensamos nas orquídeas, quando nos lembramos, quando nos falam nesse nome, o que nos vem à ideia normalmente são aquelas mais exóticas, como as phalaenopsis e assim. Mas e as orquídeas portuguesas que vegetam nos solos portugueses? Acha que estão bem divulgadas? Infelizmente não estão. Eu pessoalmente e a associação que nós criámos há vai para 2 anos tem feito algum trabalho nesse sentido. Eu tenho feito algumas palestras, tenho feito algumas exposições no sentido de dar a conhecer as nossas orquídeas. É evidente que não são tão grandiosas quanto as tropicais, ornamentais, mas não deixam de ter o seu encanto. Eu ia falar exatamente do género Ophrys, daquela que se parece com uma abelha. Como é que nós podemos explicar que haja uma semelhança tão grande entre uma planta e um animal e logo com aquele que tem uma relação de mutualismo? Como é que apareceu essa forma? A evolução. Portanto, a evolução ou coevolução, e portanto, neste caso, a orquídea inseto, portanto, a orquídea teve necessidade de se adaptar à flor, porque de outra forma a polinização era posta em causa. Quer dizer, de facto, houve uma evolução de tal ordem que a semelhança entre inseto e flor da orquídea é factamente extraordinária. Mas, portanto, podemos admitir que sofreu alguma mutação ou foi um processo muito lento e contínuo? É a evolução. Evolução, quer dizer, ao longo dos tempos. Mutação, portanto, também não posso dizer que sim, nem que não é? Daquilo que tenho lido, daquilo que tenho observado, é uma evolução que se fez ao longo de milhares de milhões de anos. O género Ophrys está espalhado apenas por Portugal ou está em mais locais da Europa? A nível europeu, quer dizer, é o nosso género com o maior número de espécies. E este género está, embora quer dizer, é mais comum nos solos calcários, portanto, todo o Mediterrâneo, toda a costa mediterrânica, e mesmo nos Pirineus, até nos Alpes, é o substrato ideal para o género Ophrys. Portanto, gostam mais de solos alcalinos, básicos. Quantas espécies existem de orquídeas silvestres no litoral português, ou até mais no interior? No litoral, que é um bocado difícil de quantificar, não é? Por exemplo, nós temos desde a beira litoral, Extremadura, Baixo Alentejo e Algarve, que são zonas praticamente calcárias, solos básicos, talvez na casa das 50 espécies, mais espécie, menos espécie. Não é? Essas espécies estão todas ameaçadas ou são só algumas? Algumas são raríssimas, algumas, portanto, em termos de número, 10, 20, 30 espécies. Algumas estão em áreas protegidas, mas a maior parte delas, infelizmente, não. E o que é que acha que podemos fazer, a nível geral, para poupar a vida dessas espécies de orquídeas? Divulgar. Quanto mais, melhor, no sentido de se preservar. A divulgação poderá levar o seu tempo, mas leva à preservação. Depois desta explicação, podemos afirmar que as orquídeas são plantas que têm muito que se lhe diga. Há muito mais que falar sobre estas orquídeas. Há imensas curiosidades e histórias a elas associadas. São plantas que me fascinam desde há muito tempo
E o mais impressionante é que são das plantas mais recentes e, não obstante, mais engenhosas da nossa terra. Existem cá em Portugal, no resto da Europa e muitas outras pelos restantes continentes, excluindo a Antártida. São plantas inspiradoras, não só pelas suas fragrâncias, ou cores e aspectos, mas também por aquilo que delas sabemos ecologicamente. Em termos de biologia, são das plantas mais bem adaptadas que existe e eu apoio essa ideia vincadamente. Pintores e escritores debruçam-se sobre estas plantas desde há algum tempo, devido à sua essência inspiradora, e até um escritor em particular, Marco Cifras Ramos, ditou o seguinte: tão linda quanto rara, que por si só fala em sua perfeita aparição, pois é divina a sua noção, nos jardins de sua fortuna, na sua essência de orquídea noturna.